Sábios da Antiguidade. Quem foi Santo Agostinho? Santo Agostinho nasceu em 354. Foi um filósofo, escritor, bispo e importante teólogo cristão do norte da África durante a dominação romana. Suas concepções sobre as relações entre a fé e a razão, entre a Igreja e o Estado, dominaram toda a Idade Média. Santo Agostinho foi o primeiro filósofo a refletir sobre o sentido da história, mas tornou-se, acima de tudo, um arquiteto do projeto intelectual da Igreja Católica. Santo Agostinho, também conhecido como Agostinho de Hipona, nasceu em Tagaste, na cidade de Numídia, hoje Argélia, no norte da África, região dominada pelo Império Romano, no dia 13 de novembro de 354. Sua infância e adolescência transcorreram principalmente em sua cidade natal, em um ambiente limitado por um povoado perdido entre as montanhas. Seu pai era pagão e sua mãe uma cristã devota, que exerceu grande influência sobre a conversão do filho. Estudo e religião. Santo Agostinho iniciou seus estudos em Tagaste, em seguida foi para Madaura, onde iniciou os estudos de retórica. Lia e decorava trechos de poetas e prosadores latinos, entre eles Virgílio e Terêncio. Estudou música, física, matemática e filosofia. Em 371, transferiu-se para Cartago, a maior cidade do Ocidente latino depois de Roma, um grande centro do paganismo, onde se deixou cativar pelo esplendor das cerimônias em honra dos milenares deuses protetores do império. Em 373, nasceu Adeodato, filho de seu romance com uma cartaginense. Dedicou-se ao estudo das escrituras, mas logo ficou desiludido diante do estilo simples que a Bíblia tinha. Depois de 3 anos, termina o estudo superior em retórica e eloquência. De volta à sua cidade natal, abre uma escola particular onde ensina gramática e retórica. Em 374, foi para Cartago e mais uma vez dedica-se ao ensino da retórica. Em 383, seguiu para Roma e no ano seguinte é nomeado mestre de eloquência em Milão. A inquietude era um tema permanente em sua vida. O despertar do seu espírito crítico o levou a adotar o maniqueísmo, pretendendo seguir a força única da razão. Durante 12 anos foi seguidor de Mani, profeta persa que pregava uma doutrina na qual se misturavam o evangelho, ocultismo e astrologia. Segundo Mani, o bem e o mal constituem princípios opostos e eternos, presentes em todas as coisas. O homem não era culpado por seus pecados, pois já trazia o mal dentro de si. Conversão ao catolicismo. Insatisfeitos com as respostas que o maniqueísmo oferecia, Agostinho resolveu abandonar a doutrina e seu lugar é temporariamente preenchido por um profundo ceticismo. Em 386, procura Ambrósio, o poderoso bispo do império, em busca de uma colocação oficial como professor. Em vez disso, encontra respostas para algumas de suas dúvidas. Para assistir os sermões de Ambrósio, inspirados sobretudo no Antigo Testamento. Finalmente, a influência de Santo Ambrósio foi decisiva para convertê-lo ao cristianismo. Em 387, Agostinho e Adeodato são batizados. No ano seguinte, retorna definitivamente para Tagaste, onde se dedica à vida monástica. Em seguida, vende a propriedade deixada pelo pai e distribui o dinheiro entre os pobres. Conserva apenas uma pequena porção de terra, onde, ao lado dos amigos Alípio e Ovídio, funda o primeiro mosteiro agostiniano. Em 391, é sagrado sacerdote em Hipona,
região provinciana do Império Romano. Em 396, é sagrado bispo auxiliar de Hipona, onde se tornou um dos pilares da teologia católica. Obras e pensamentos. Entre 397 e 398, Agostinho se dedica a escrever Confissões, em que narra a juventude e sua conversão, quando revela os caminhos da fé em meio às angústias do mundo. O livro é uma autobiografia que também imprime o seu pensamento filosófico, cria a noção de espaço interior como campo da verdade essencial do homem. A verdade e Deus devem ser buscadas na alma e não no mundo exterior. Santo Agostinho. Em 413 começa a obra A Cidade de Deus, escrita para consolar os cristãos após Roma ser saqueada pelos bárbaros visigodos, em 410. Na obra, Santo Agostinho apresenta a defesa do cristianismo e convida seus contemporâneos a compreender o sentido profundo da história. Já não se trata de um reino de Deus que sucede à vida terrena. A cidade de Deus e a dos homens coexistem. A primeira, antes simbolizada por Jerusalém, é agora a comunidade dos cristãos. A cidade dos homens tem poderes políticos, moral e existências próprias. Abre aspas. As duas cidades permanecerão lado a lado até o fim dos tempos, mas depois a divina triunfará para participar da eternidade. Santo Agostinho. Santo Agostinho, minha gente, deixou a obra fundamental para a doutrina da Igreja Católica, que foi registrada em tratados filosóficos, teológicos, comentários, sermões e cartas. Exerceu grande influência em várias áreas do conhecimento. Santo Agostinho também teve um papel importante na fixação da hierarquia na Igreja Católica e fez a síntese entre a filosofia grega e o pensamento cristão. Fixou a ideia da vida interior do homem como um palco essencial da construção da identidade. Santo Agostinho faleceu em Hipona, África, no dia 28 de agosto de 430. Santo Agostinho foi canonizado por aclamação popular e reconhecido como doutor da Igreja em 1292 pelo Papa Bonifácio VIII. Essa matéria, minha gente, foi escrita por Dilva Frazão. Dilva é bacharel em biblioteconomia pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, e professora do ensino fundamental. O link da matéria vai estar na descrição do vídeo.